Glória a Deus. Que a paz, a graça de Cristo seja comigo e seja com todos vocês que estão ligados nessa hora, juntamente conosco. Estamos aqui mais uma vez, pela permissão de Deus, permitiu que a gente chegássemos até aqui, para ministrar mais uma vez o seu coração, entrar no seu lar com uma palavra de fé, de encorajamento e uma palavra de vitória. Eu queria, antes de qualquer coisa, convidar você a nós orarmos ao Senhor. Eu sei que você já deve ter orado hoje, já deve ter lido Bíblia hoje, que está tendo tempo demais, para orar, para ler Bíblia, o tempo está sobrando, Mas eu queria convidar você a orar nesse momento comigo. Onde você está, você curvasse sua cabeça e fechasse os seus olhos. E vamos elevar a Deus nossos pensamentos, as nossas orações. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti o nosso pensamento e as nossas orações. Que o Senhor nessa noite esteja com os ouvidos inclinado a ouvir a oração do Teu povo, com o Teu braço forte, com a Tua mão potente estendida sobre cada vida. Nós pedimos que o Senhor vença por nós as batalhas e, enfim, que nós sejamos vencedores no final da guerra, porque o Senhor é o nosso general. Estamos aqui diante de Ti, Pai, para Te dizer que o Senhor é o nosso Deus, refúgio, o Senhor é abrigo contra a tempestade, o Senhor é o nosso baluarte, habitação forte e segura. E nós sabemos que no Senhor nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Jesus venceu e Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci e vós também vencerão. Que o Senhor possa nos iluminar nessa noite e que a palavra dessa noite possa vir tocar ao seu coração. Antes da gente entrar na palavra, está conosco hoje uma parte da equipe de louvor. Aqui está a Thaís, faz parte do louvor. Felipe, Felipe de Deus. Está aqui a Marta. São pessoas que fazem parte do louvor. Eles vão cantar uma canção com vocês. E aonde você está, eu queria que você louvasse com eles. Eu sei que você nessa hora, o coração está aquele desejo, vontade de estar aqui. A gente olha e vê os bancos da igreja vazios. Mas eu quero te falar uma coisa: o nosso Deus nessa noite vai preencher o vazio do seu coração, vai trazer a você algo novo, direcionando a sua vida para o propósito dele. Vamos receber a nossa equipe de louvor que vai louvar com vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Primeiramente eu gostaria de dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento pelo Facebook, aleluia. Aqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus na ICB, e a todos aqueles também que estão participando sem ser membro, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, amém. E que nesta noite o Senhor possa vir com a chuva de unção sobre a sua vida, aleluia. Que Ele possa te aquecer de maneira completa, aleluia, porque Ele sabe de todas as coisas. Gostaria de dizer a cada um dos meus amados irmãos que eu estou com muita saudade. É difícil estar aqui nesta noite, olhar para as cadeiras e não ver ninguém, aleluia. Mas só de saber que cada um dos meus amados irmãos estão aí, nos ouvindo, aleluia, prestando esse culto ao Senhor, seja ele por telefone ou não, mas isso é um culto, mesmo assim, aleluia. Então eu gostaria de pedir nessa noite para você que feche os seus olhos e louve ao Senhor, aleluia, louve ao Senhor com toda a tua alma.
Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Como é bom e maravilhoso a gente estar louvando ao Senhor. Glória a Deus, cada um do seu conforto, cada um da sua casa, aleluia, mas com a mesma intensidade, oh, aleluia. E que nesses tempos, né, de dificuldade, e que mais uma vez a ambição do homem, né, e os desastres naturais, eles colidem com a igreja, aleluia, querendo nos separar, aleluia, glória a Deus. Mas não vamos deixar que o fogo se apague dentro de nós, mas vamos fazer que esse fogo ele acenda cada vez mais, glória a Deus. Louve ao Senhor, declare a Ele que o fogo dele ainda queima dentro de você cada vez mais, aleluia. Senhor, bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, declara. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo, declara. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Mais uma vez declara. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Glória a Deus, aleluia. Agradecemos essa rica oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor diretamente para os nossos irmãos, amém? Vamos receber o nosso pastor mais uma vez para estar nos levando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia! Deus abençoe a nossa equipe de louvor, que vem nos dar uma força, né? Nessa noite dominical, uma noite de muita saudade, uma noite que a gente queria que todos estivessem aqui juntamente conosco, adorando e exaltando o nome daquele que vive
para todo sempre. Meus queridos irmãos, eu espero que todos tenham tido um domingo de bênção, um final de semana abençoado. Espero que todos tenham esperado com paciência no Senhor, né? Porque a nossa esperança é Deus, a nossa esperança é o nosso Rei chamado Jesus. Eu queria convidá-los a pegar a sua Bíblia, talvez um livro um pouquinho difícil, né, de você encontrar, mas você vai encontrar rapidinho que você é inteligente, né? É o livro de Esdras, capítulo de número 8. Eu queria que você pegasse aí enquanto eu me abasteço aqui de água, tá? Hoje eu estou com a garganta um pouquinho puxada, a gente tem orado bastante esses dias, mas em poucas palavras, ou seja, até onde o Espírito Santo nos conduzir, eu quero ministrar um pouquinho essa palavra no seu coração. Capítulo 8 do livro de Esdras, se você não encontrou, depois você encontra. O versículo de número 21, eu quero apenas pegar esse versículo de Esdras, capítulo 8, e o versículo de número 21, onde está escrito assim: o povo faz jejum e orações. Então, ali perto do riacho Ahava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com os nossos filhos e os nossos bens que levávamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pediria agora a sua atenção para que nós possamos, através do Espírito Santo, colocar essa palavra no seu coração. Eu quero pedir permissão para o Senhor, né? Para que Ele possa estar me usando nessa noite para ser canal de bênção para você e ser canal de incentivo. Sabemos que nós passamos por um momento de dificuldades, né? Momento de uma tribulação que veio repentinamente sobre a terra, não só sobre a nossa nação, mas sobre a terra. Mas a nossa nação é uma nação que todavia acreditou no Deus vivo, forte e poderoso. Nós aprendemos uma coisa, que o Senhor nosso Deus está acima de qualquer coisa. O nosso Deus está acima das tempestades, o nosso Deus está acima das lutas, e o nosso Deus está acima das dificuldades. O que eu quero colocar a você nessa noite é algo bastante especial para a nossa vida. Foi proclamado no dia de hoje um jejum total, né, não só para os evangélicos, mas para todo o povo da terra. Em toda a história do Brasil, toda a história do país, eu nunca ouvi e nunca vi nem ouvi dizer que um presidente se curvasse diante de Deus, que se ajoelhasse, orasse, pedisse o socorro de Deus e implorasse para que um povo evangélico buscasse ao Senhor e que pedisse ao Senhor que viesse trazer um refrigério sobre a nação. Então toda a história do nosso Brasil, do nosso país, pela primeira vez nós vimos aí um presidente se curvar diante de Deus. Aí nós caímos naquela palavra que diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós queremos que Deus seja o Senhor dessa nação, precisamos desligar o Senhor de algo que você sabe que todo mundo acha que está ligado nisso, e ligar ele realmente no Senhor Deus. Precisamos de colocar o nosso Brasil realmente na dependência de Deus. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre um escriba chamado Esdras. A Bíblia diz que Esdras era um profundo conhecedor da Torá, ou seja, um profundo conhecedor da lei de Moisés. Ele era um homem que conhecia, era um escriba que estudava a lei e que conhecia toda a Torá. E quando ele foi chamado da Babilônia, ele foi trazido para restaurar um templo
Antes que Esdras foram mandados 2 grupos de pessoas. Uns começaram a fazer, não conseguiram prosseguir. A segunda tropa de pessoas que foram, o segundo exército que foi, também não conseguiram edificar o templo. Aí nós vamos ver aí uma coisa. Aleluia. Quando Esdras foi chamado e convocado pelo rei para pegar essa missão, para abraçar essa missão de edificar novamente o templo de Jerusalém. Então, quando ele parte, ele não sai de qualquer maneira. Ele reúne a sua tropa, ele reúne o seu exército e ele começa uma caminhada. E naquele tempo a caminhada era de cavalgada, a caminhada era de carruagem, e ele leva consigo um grande exército de pessoas e muito ouro e muita prata para edificar o templo e inaugurar o templo, deixar o templo preparado para ser inaugurado. Mas nós vimos aqui que a pessoa, quando ele conhece a Deus, quando ele conhece as leis de Deus, quando ele sabe o que Deus pode fazer, quando ele se coloca na dependência dele, aí nós vimos aqui que Esdras, como um pleno conhecedor, ele sabia de uma coisa, que o jejum poderia resolver o seu problema. Quando ele parte, olha só aqui uma coisa, ele próprio disse: eu fiquei sem jeito, ou seja, eu fiquei desajeitado de pedir para que o rei colocasse uma escolta para nos levar, uma escolta de soldados para nos proteger, para nos guiar. Então eu fiquei sem jeito de pedir para o rei essa escolta. Então, como ele conhecia o poderio de Deus, como ele conhecia o potencial de Deus, como ele conhecia que o jejum pode trazer grandes vitórias e pode quebrar grandes embaraços e destruir várias barreiras. Então olha só uma coisa, o que ele faz, ele não prossegue totalmente a sua viagem diretamente. O que ele faz? Ele leva o seu povo até a beira de um riacho chamado Riacho Eva, e ali ele proclama um jejum de 3 dias. 3 dias. Aleluia. Perdão aí, mas só vai com água, tá? Vai tomando água também no seu sofá, ou então coca, né? Refrigerante, né? Vai tomando aí, né? E vai ouvindo a palavra, vai dando glória a Deus aí também, e vai mandando o seu joinha para nós aí, hein? Aleluia. Então olha só uma coisa, antes de prosseguir, ele faz a sua parada. Para quê? Para pedir proteção. Irmãos, nunca se viu um povo evangélico tão unido como está nos dias de hoje, como está vivendo agora. Porque sabe que o momento não é de briga e nem de placa de igreja. O momento agora é de acreditar no Criador e no sustentador deste universo. Agora é hora de unirmos força, unirmos fé, unirmos coragem, para que possamos vencer essa mal que está vindo sobre a terra, que está assolando as nações. Então olha bem aqui uma coisa, ele não prossegue a sua viagem, ele para, ele proclama ali um jejum, mas ele direciona o seu jejum. Para que jejuar? Por que jejuar? O jejum tem que ter um direcionamento. Tem pessoas que dizem: eu vou jejuar, mas nem ele sabe para que ele está jejuando. Jejum não é para quebrar carne, jejum não é para emagrecer, jejum é para mexer com o coração e o potencial do nosso Deus, é para tocar os céus.
Então olha só, ele proclama um jejum a Deus. Para que ele direciona o jejum? Ele chama o seu povo e proclama para que jejuar. Nós tivemos aqui hoje pela manhã 9 pessoas orando, jejuando e pedindo ao Senhor misericórdia por essa nação, pedindo ao Senhor misericórdia para que Ele possa nos livrar deste mal. Então olha só uma coisa, nós direcionamos o jejum para isso: proteção das autoridades do nosso país, inteligência para que eles possam levar esse país à frente e ter uma condição de livrar o país desse mal. Mas se não acreditarmos no potencial de Deus, nada vai resolver. Nada vai resolver. Então Esdras, como conhecedor do Senhor, conhecedor da lei, ele proclama ali um jejum. E ele leva o povo a jejuar. Para quê? Proteção. Proteção, ele disse, proteção para a nossa vida, proteção para os nossos filhos, proteção para os nossos bens, para que o Senhor nos leva nesta viagem em paz e nos dê vitória e nos abençoa. Irmãos, eu estive analisando uma coisa. O tempo que estamos vivendo agora é o tempo que os crentes vão buscar mais a Deus. Sabe por quê? Porque nós, como evangélicos, como os crentes, nós aprendemos uma coisa: que na diversidade a oração pode resolver o problema. Quando está tudo bem, não há jejum. Quando está tudo bem, não há, oração é mínima. Mas quando a luta surge, quando vem dificuldade tamanha como agora, aí você vê crente cair de joelho no meio da rua, nas praças, nas portas dos mercados, em tudo quanto é lugar, você crente se ajoelhando, botando a cara no chão, batendo a cabeça no muro e dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Ei, Deus não está só ouvindo, Ele vai responder o clamor do seu povo. Ele vai responder o Senhor, e vai responder fazendo com que essa tempestade passe, fazendo que o mar se acalma, fazendo que tudo isso chegue ao final. Então proclamaram o jejum, para quê? Ele disse assim: vamos buscar, vamos humilhar na presença de Deus. Eu escrevi uma coisa que é interessante: o jejum era considerado pelos escribas uma maneira de se colocar humilde e atentamente perante o Senhor, a fim de compreender bem as suas orientações. Os escribas, o jejum para eles era a maneira de se colocar humildemente na presença de Deus. O jejum servia para eles receber a orientação de Deus. O que estamos fazendo? Deus já nos deu orientação, o que? Orar. Não existe outro caminho a não ser oração. Não existe outro caminho. Eu estava dizendo aqui hoje pela manhã que quando Deus foi tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, Ele chama Moisés, e Ele disse uma coisa bastante importante. Ele disse assim: eu ouvi atentamente, quer dizer, eu voltei toda a minha atenção para o clamor do meu povo lá no Egito. Eu ouvi o choro, eu ouvi o clamor, os gritos de socorro. Então você desce lá, Moisés, e livra eles, tira eles de lá. Por que houve um livramento da escravidão do povo de Deus no Egito? Porque lá houve gritos de socorro, houve jejum de socorro, houve clamor de socorro.
Então Deus foi lá e tira o seu povo através de Moisés. Agora vamos ver uma coisa aí: quando Deus assume o controle, quando Deus assenta no banco para dirigir, a história é outra. Quando Deus assume o controle de tudo, a história é outra, a história muda. Aí não precisa mais de nós darmos a ordem quem dá é Ele, quem faz é Ele. Vamos ver aí, quando chega a travessia do Mar Vermelho, e quando Moisés para diante do mar, o que é que Moisés faz? A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, mas a resposta de Deus a Moisés só foi uma: por que você está clamando? Por que você está orando? Eu já não dei o livramento, já não tirei você de lá, não trouxe até aqui. Então faz uma coisa, marcha para frente. É o que Deus está chamando a nossa atenção nesses dias que estamos vivendo. O Senhor está dizendo: marcha, não para. O mar está fechado, mas vai se abrir. O tempo fechou, mas vai se abrir. A tempestade veio, mas vai parar. É isso que o Senhor está dizendo. Deus é Deus de sinais de maravilha. Deus é Deus de vitória. Então nós temos que continuar buscando, orando e jejuando ao Senhor. Aí o povo de Deus é um povo que não pode parar, nada pode deter a nossa vida. Quando Josué assume o comando do povo de Deus, quando ele assume o comando no lugar de Moisés, a Bíblia diz que ele chega diante de um Jordão, e ele vai atravessar o Jordão exatamente no tempo da cega. E era a época que o Jordão se enchia e saía fora da sua caixa, e saía fora do seu leito, jogava água na ribanceira. E eles chegaram diante do Jordão, e Deus deu ordem a Josué: manda que o sacerdote atravesse com a arca. Quando eles colocam o pé na água, o Jordão se recolhe. O Jordão volta atrás, as águas que corriam começam a jorrar para trás, abre-se um caminho no meio do Jordão, e o povo de Deus passou. Então são coisas que Deus fez, faz e sempre fará, enquanto existem pessoas que acreditam no seu potencial. Quando eles atravessam o rio Jordão, aparecem diante deles as muralhas de Jericó. E os soldados que estavam em cima dos muros de Jericó, fazendo guarnição, eles viram a travessia do povo diante do Jordão. E certamente já disseram: o Jordão não segurou, os muros também não vão segurar. Ei, presta atenção no que eu quero te dizer. As muralhas eram muralhas, mas os soldados disseram: atravessaram o Jordão no tempo da seca, cruzaram o Jordão cheio, passaram com pés enxutos, certamente os muros não vão detê-los. Sabe o que eu quero te dizer? Você cruzou o Mar Vermelho, você cruzou o Jordão, e essa muralha que está aí, ela já está caindo no nome do Senhor, já está descendo no nome do Senhor. Vai cair, isso aí não vai deter o povo de Deus, isso aí não vai segurar o povo de Deus, isso aí não vai roubar a nossa fé, isso aí não vai roubar a nossa esperança no Senhor. Então os dias que nós estamos vivendo é para pensar o que Deus está fazendo. Deus está colocando a gente para pensar um pouquinho naquilo que Ele é. E às vezes muitos de vocês, ou muitos de nós, às vezes não tínhamos tempo para nada, não tinha tempo para a família. Chegava em casa, vocês não tinham tempo de brincar com os filhos, não tinha tempo para a esposa, ou para o esposo não tinha tempo de sentar e conversar, não tinha tempo de ter um diálogo, ficar junto tanto tempo, né? E Deus deu uma mexidazinha para deixar a família mais junta. Mais junta. Um certo homem, ele trabalhava muito, se dedicava muito ao trabalho. Chegava em casa, não tinha tempo para o filho, não tinha tempo para a esposa, era trabalho, e não tinha tempo para o filho, não dava atenção para o filho.
E um dia ele chega em casa e o filho, naquela noite, chegou para ele e disse assim: meu pai, quanto o senhor ganha por dia? Para que você quer saber quanto que eu ganho, meu filho? O que se interessa você saber quanto que eu ganho? O menino foi embora, deitou, foi dormir. No outro dia, ele chega para o pai novamente e diz: quanto o senhor ganha por dia? O pai diz: para que você quer saber? Não interessa. Terceira noite, o pai chega e ele vai ao pai de novo: quanto o senhor ganha por dia? Aí o pai, para se livrar dele, disse: olha, é mais ou menos R$100 por dia. A criança saiu, foi lá no quarto, abriu o seu cofrinho e contou as suas moedinhas, e ali tinha R$50 de moeda. Ele volta correndo para a sala e diz: meu pai, me empresta R$50. Para que você quer R$50? Me empresta R$50. Eu vou juntar para ti e depois eu te devolvo. O pai enfiou a mão no bolso e deu R$50 para ele. Ele correu lá no quarto, pegou os outros 50 que ele tinha de pratinha, chegou e entregou na mão do pai. E disse assim: eu estou pagando um dia para o Senhor ficar comigo. Está aqui, estou te pagando um dia. Falha um dia do seu trabalho, eu vou pagar o seu dia, para o Senhor brincar um dia comigo. Será que não é isso que Deus está fazendo? Chamar a atenção das famílias, para que tenha mais contato uns com os outros, para que seja mais unido? Eu acredito que sim. Acredito que quando passar esse mal, quando passar esse momento que vai passar, está passando no nome de Jesus, as famílias vão ser mais unidas, vai ter mais tempo, vai estar mais juntos. E não só a família em si, mas sim a família cristã na terra. Vão entender que nós somos um só povo e que placa de igreja não vai salvar ninguém. Nós vamos entender que nós precisamos estar juntos, não só nesse momento, mas no momento da bonança e da adversidade. Eu queria orar por você, que essa palavra ela possa ficar lá no mais profundo do seu coração. Feche os seus olhos onde você está. Pai, nós agradecemos por essa noite abençoada, pelo louvor que foi dado a Ti nessa noite. Agradecemos o Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui conosco nessa noite. A irmã Marta, a irmã Thaís, o irmão Felipe, o nosso irmão Luiz, o irmão Tony e a nossa irmã Daiane, que acabou de chegar. Deus abençoe a cada um de nós. Abençoe você que nos acompanhou, que esteve juntamente conosco, e lembrando você que Deus é Deus de toda a circunstância. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para ser o seu povo. Deus nos abençoe, Deus proteja a nossa casa, Deus proteja os nossos bens, Deus proteja cada membro da ICB 09 aonde estiver. Um abraço, um beijo no coração, ficam na paz e na graça do Senhor. Deus abençoe a nossa nação.